Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. No próximo domingo, dia 2 de outubro, os brasileiros vão às urnas em primeiro turno para decidir quem vai ocupar o cargo de presidente da República, além de eleger governadores, senadores, deputados federais e estaduais e, no Distrito Federal, deputados distritais. Se houver segundo turno para governador e presidente, a votação será no dia 30 de outubro, o último domingo do mês. Quais foram as principais mudanças nas eleições para 2022? Quais os documentos necessários para votar? E como descobrir o local de votação. No 15 Minutos de hoje, vamos esclarecer essas e outras dúvidas com a secretária de Planejamento do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Regina Rufino. Bem-vindo ao nosso podcast, Regina. Olá, Celso. Um grande prazer estar com vocês. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV em Brasília, Vanessa Lima. Bem-vinda também ao podcast, Vanessa. Olá, Celso. Olá, secretária Regina. Obrigada pelo convite. Eu já quero aproveitar a oportunidade e perguntar para a nossa convidada. Secretária Regina, as eleições gerais se aproximam e muitos eleitores têm dúvidas de quais ações ou objetos são proibidos e permitidos. Vamos começar citando quais são os documentos que ele não pode esquecer no dia do pleito? Bem, no dia da eleição, o que ele não pode esquecer é um documento oficial com foto. Ele deve já comparecer com esse documento. Pode ser um documento digital ou físico. São aceitos o e-título, a carteira de identidade, o passaporte, a carteira de categoria profissional, certificado de reservista também é possível você votar com esse documento, carteira de trabalho, CNH, são os principais documentos. Contanto que tenha foto, eles podem comparecer com esses documentos, ainda que estejam com a validade vencida. O Tribunal Regional Eleitoral recomenda que os eleitores compareçam ao local de votação com o título de eleitor físico, mas existe uma versão digital do documento. Existem regras para a emissão do e-título? O e-título eles pode ser baixado por qualquer cidadão. A questão é que, se ele não fez ainda a coleta dos seus dados biométricos, esse e-título não terá foto. Então, ele vai ter que, de qualquer forma, levar um documento oficial com foto para votar. Agora, se ele já fez os dados biométricos, o e-título dele já tem a foto dele, é possível identificá-lo totalmente pelo e-título, basta comparecer com o celular com o e-título baixado, que ele pode ser baixado nas nossas plataformas para quem ainda não tem, iOS ou Android. Agora, o grande problema, secretária, é que o eleitor não pode caminhar com o celular para a urna, né? Ou seja, ele pode utilizar o celular mostrando o e-título e até um documento com fotografia digital ao mesário, e tem que deixar com o mesário o telefone? Correto, essa é uma das grandes questões dessa eleição, a questão de estar com o celular. É possível ir até a sessão eleitoral com o celular, não há impedimento de ingressar na sessão com o celular. Ele pode, inclusive, utilizar o celular para se identificar, se ele tiver o e-título, por exemplo, uma CNH digital. Mas após a identificação, ele deve deixar esse celular com os mesários ou numa mesa de apoio que nós teremos em todas as sessões eleitorais. Essa mesa de apoio estará ao lado da cabine de votação e vai ficar à vista do próprio eleitor. Agora, é preciso lembrar que não é só o celular. A máquina fotográfica também não é possível, filmadoras, aparelhos de radiocomunicação, qualquer dispositivo que coloque em risco o sigilo do voto, é vedado o ingresso desses dispositivos na cabine de votação. Pode acontecer na sessão e na zona eleitoral sofrerem alterações em razão de eventuais mudanças, né? Por diversos fatores. Como e onde o eleitor pode checar essas informações? Ele pode, se ele já tiver o e-título, ele pode fazer a consulta pelo próprio e-título. Se ele não tiver, ele pode acessar os nossos sites. Os nossos sites, eles têm a consulta ao local de votação. Então, o eleitor pode ir lá conferir seu local de votação, o endereço e a sessão eleitoral. Secretária, o voto é facultativo para jovens com 16 e 17 anos, para as pessoas com mais de 70 anos e para os analfabetos. Eles podem, mas não são obrigados a votar por lei, é isso? Correto. O jovem que já se alistou, né, entre 16 e 18 anos, incompletos, acima dos 70 anos, o voto é facultativo. Mas a gente tem um histórico de comparecimento das pessoas maiores de 70 anos muito alto, né? São pessoas que fazem questão de votar e nós recebemos muito bem, com muito carinho, essa população. Secretária Regina, houve um crescimento significativo, né, do eleitorado jovem. Hoje, mais de 2 milhões de eleitores nesta faixa etária, eles estão aptos a votar nas urnas eletrônicas.
eletrônicas. A mesma evolução foi registrada entre os eleitores acima de 70 anos de idade. O voto, sem dúvida alguma, é uma forma de exercer a cidadania e fazer parte da democracia. Sim, a gente notou esse movimento, talvez até impulsionado pelas redes sociais. O clima atual de as pessoas estarem mais conectadas ao assunto eleição, quererem fazer a diferença, quererem participar, dar a sua opinião. É o exercício da democracia que vem aí ganhando forma e, felizmente, é um retrato positivo desse cenário atual, né, que é envolver mais as pessoas com as questões políticas. E é essencial isso para a construção de uma sociedade mais plural. Agora, que tipo de pendência pode impedir o cidadão de exercer o direito ao voto, hein? Bem, se ele talvez já esteja com título suspenso por alguma questão judicial, talvez ele já esteja com o título cancelado por não ter voltado em 3 sessões consecutivas, o ideal seria que ele faça a consulta da sua situação eleitoral no nosso site, no site da Justiça Eleitoral, tanto no site www.tse.jus.br quanto no www.tre-sp.jus.br. Secretária, agora uma outra dúvida que surge muito na época das eleições é a ordem de votação dos candidatos. Ao entrar na cabine, o eleitor terá que registrar quantos votos e qual será a ordem de votação. Essa é uma eleição com muitos cargos de disputa. Cada eleitor vai dar ali 5 votos, né? A ordem é a seguinte: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador ou senadora, governadora ou governador e o presidente da República. E é importantíssimo que o eleitor se prepare e conheça essa ordem de votação. De preferência que ele já faça o seu lembrete com o número dos candidatos que ele tem intenção de votar antes de dirigir ao seu local de votação. Por quê? Porque senão o voto vai ser muito demorado, né? Nós até temos nos locais de votação a consulta que pode ser realizada ali localmente, né, na lista de candidatos, mas ele vai precisar usar o seu próprio celular, acessar pelo QR Code as nossas listas de candidatos ou procurar as vias físicas que estão distribuídas com essa relação pelos locais de votação. Mas é um documento muito extenso, então o ideal, até para acelerar a votação, é que o eleitor saia já sabendo em quem ele vai votar e quais são os números. E eu chamo mais uma atenção em relação à questão da ordem de votação, porque há uma discussão muito grande em torno da questão dos cargos em disputa para a presidência da República. E às vezes o eleitor, ele se confunde e pensa que ele primeiro vai votar para presidente. Ele não vota primeiro para presidente, ele tem que seguir esta ordem: federal, estadual, senador, governador e, no final, presidente da República. Vocês conseguem calcular em quanto tempo o eleitor levando essa colinha, ele consegue reduzir o tempo de espera na fila de votação? Em tese, o eleitor leva no máximo 1 minuto para votar. O que pode acontecer é ele ter a fila de várias pessoas aguardando para votar, né? Então a gente até recomenda que os eleitores não deixem para comparecer ao local de votação no final do dia. A votação vai das 8 às 17 horas, então que eles tentem se organizar para ir entre 8 e 16 horas no máximo. Uma decisão tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral apresenta uma novidade quando o assunto é votar. Os horários de votação ao redor do Brasil serão unificados. As sessões ficarão abertas durante 9 horas. Como é que isso vai funcionar? Estados com fuso horário diferente da capital brasileira terão de se adequar à medida. Inclusive, a previsão é de que a divulgação dos resultados seja iniciada a partir de 17 horas do horário oficial de Brasília, não é mesmo? Correto. Todos os estados da federação vão se adequar. Então, o fuso horário dos outros estados não será considerado o horário oficial de Brasília. Então, nós teremos eleitores votando em horários diferenciados conforme o estado em que ele está votando. A senhora já tinha falado, né, em relação ao uso do celular perto da urna, que foi proibido pelo Tribunal Superior Eleitoral. E o eleitor vai precisar deixar o aparelho com o mesário antes de votar. Em caso de recusa, quais serão as medidas? Então, é importante lembrar que o que é proibido é o ingresso do eleitor ou da eleitora na cabine de votação com celular. E essa proibição não é nova, ela existe desde 2009. A questão agora é que está sendo um controle muito maior e uma regulamentação desse ingresso do eleitor com celular na sessão eleitoral. Entrar na sessão eleitoral, ele pode entrar, inclusive para utilizar o celular como uma forma de identificação, caso ele tenha algum documento de oficial com foto na via digital, mas antes de dirigir a cabina de votação, aí sim ele tem que deixar o celular à parte. Caso ele se recuse, a orientação que nós temos é que os mesários estarão preparados para conversar, explicar o motivo pelo qual ele não pode ingressar com o celular, que é a questão da quebra de sigilo do
voto. E aí, caso ele insista em ficar com o celular, aí a orientação é que será chamado o juiz eleitoral. Nós teremos juízes eleitorais de plantão em todo o estado de São Paulo, que vai até o local e vai também conversar com esse cidadão. Enquanto isso, ele não pode votar. Falando de uma outra proibição, secretária, o Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, votou para proibir o porte de armas em sessões eleitorais. A exceção para a regra são os membros das forças de segurança, né, que estejam trabalhando e sejam requisitados por autoridades eleitorais. O descumprimento será considerado crime eleitoral? Sim, é um crime eleitoral por conta dessa legislação recente. Porém, nós estimamos que nós não teremos problemas dessa natureza nas sessões, talvez fatos isolados. Nós estaremos com a Polícia Militar em todos os locais de votação, ali a 100 metros de distância, que estarão observando, que estarão acompanhando. Caso isso ocorra, também nós pediremos a esse eleitor que se retire, que retorne depois sem a arma, porque é vedado a qualquer civil, ainda que tenha porte oficialmente, ainda que tenha licenças para uso, é vedado tanto no entorno como no interior dos locais de votação. Secretária, agora há uma outra discussão também em relação à lei seca no dia das eleições. A Justiça Eleitoral não tem uma legislação vetando o consumo de bebidas alcoólicas em território nacional no dia da votação, mas o Tribunal Regional Eleitoral de cada estado tem poder para tomar essa decisão. Como funciona a medida, secretária? Na verdade, há uma confusão nesse assunto, né? A lei seca, quando ela existia, ela sequer existe, pelo menos não no estado de São Paulo, era da Secretaria de Segurança Pública. Eles emitiam nas vésperas das eleições essa restrição ao consumo de álcool. Isso não existe há alguns anos, né? Então, assim, eu particularmente desconheço que isso esteja sendo feito em algum estado, então não tenho como te afirmar. Mas no estado de São Paulo, por exemplo, não tem, e o Tribunal Eleitoral não tem essa prerrogativa. Agora, secretária, é permitido o eleitor ou a eleitora usar adesivo, camisetas, camisas com outros adereços de candidatos no dia da votação? Sim, os eleitores podem manifestar livremente a sua preferência por partido, candidata, candidato, usar bandeira, broche, adesivo, botões, camisetas, desde que a manifestação seja individual e silenciosa, e é vedada a padronização. Porque, eventualmente, se você tiver a padronização, pode aí configurar a boca de urna e aí já seria crime. Secretária, e a segurança, ela será reforçada durante o horário de votação? Forças federais vão atuar para garantir a normalidade na eleição, não é isso? Na verdade, nós temos em todo o Brasil as forças públicas, de segurança pública atuando. Nós temos, em alguns estados, não são todos forças federais, a Polícia Federal, o Exército, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal e também a Guarda Civil Metropolitana. Então, é um contingente muito grande de segurança públicas envolvidas na segurança da eleição. Particularmente no estado de São Paulo, nós não teremos o Exército atuando, porque a Polícia Militar é a grande parceira no nosso estado. Mas nós teremos um contingente muito alto das forças de segurança em todos os locais de votação, nas cidades de todo o Brasil. A secretária já alertou aí que é interessante o eleitor, a eleitora levar uma colinha, né? Agora são muitos os candidatos nessa eleição de 2022. Aos eleitores que não definiram seus votos ainda, a senhora já enumerou aí os endereços digitais, né? Os endereços onde os eleitores poderão consultar as candidaturas e procurar as propostas. Vamos repetir os endereços? O eleitor que ainda está em dúvida pode consultar os candidatos. Nós temos o nosso site, o Portal da Justiça Eleitoral, Divulga Cande Contas, pode digitar exatamente isso, Divulga Cande Contas, e você vai ter acesso ali ao histórico dos candidatos que estão em disputa, aos programas de governo, à prestação de contas que eles já fizeram a parcial, quem são os doadores. Você consegue se informar sobre o candidato antes de fazer a sua escolha. E é importante fazer uma escolha consciente de quem serão seus próximos representantes. Agora, para encerrar, é sempre importante reforçar mais uma vez, né? Apesar dos ataques sem provas ao sistema eleitoral, a urna é 100% segura, né? Correto. Nós temos uma série de procedimentos de segurança, dados criptografados, nós fazemos auditorias, nós nesse ano temos uma fiscalização de diversas entidades externas, inclusive Polícia Federal, Exército, universidades especializadas, as grandes universidades do país, centros de tecnologia, centros de empresas. Então, assim, todos estão emanados, né, se juntaram para fazer a demonstração da segurança e da lisura de todo o processo eleitoral. E nós também temos uma
uma questão que nós gostaríamos até de contar com a própria população, é o boletim de urna, que é emitido ao final da votação. É um documento a que todos têm acesso, podem acompanhar pelos nossos sites a divulgação desses boletins. Um boletim será fixado ao final da votação na porta da sessão eleitoral e pela leitura do QR Code, os eleitores podem já fazer essa leitura e depois confrontar esse resultado daquela sessão com os dados divulgados no site, na totalização. E os presidentes de mesa, os mesários, também têm a incumbência de, ao final da votação, emitir o boletim de urna e levar uma via para casa, e ele vai também ser mais um dos nossos colaboradores que vai fazer esse confronto dos resultados da sua sessão e dos resultados que foram efetivamente divulgados ao término da totalização. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da secretária de Planejamento do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Regina Rufino. Obrigado, secretária. Eu quem agradeço, Celso, Vanessa, pela oportunidade de apresentar um pouquinho do nosso trabalho. Desejamos a todos os eleitores e eleitoras um feliz dia de votação. E agradeço também a presença da repórter da Record TV em Brasília, Vanessa Lima. Obrigado, Vanessa. Obrigada, Celso, pela oportunidade. Obrigada, secretária Regina, pelos esclarecimentos. Boa votação a todos. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Wendel Montalvão. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Denis Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.